Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vocês devem ter recebido por e-mail o canto, né, o canto pela paz mundial. A gente vai cantar, a gente canta sempre antes das horas das aulas. A gente vai cantar então também aqui. Swasti prajabhyah paripalayantam Nyayena margena mahim mahishah Go brahmanebhyah shubhamastu nityam Loka samasta sukhino bhavantu Kale varshatu parjanyaha Prithvi sasya shalini Desho yangsho bharahitaha Brahmana santu nirbhayah Sarvesham swastir bhavatu Sarvesham shantir bhavatu Sarvesham purnam bhavatu Sarvesham mangalam bhavatu Sarve bhavantu sukhinah Sarve santu niramayah Sarve bhadrani pashyantu Ma kaschit dukkha bhag bhavet Asato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityorma amritangamaya Purnamadav purnamidam purnat purnamudachyate Purnasya purnamadaya purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Quando a gente vai para a Índia, na verdade não precisa só ir para a Índia, quando a gente vai para a Índia ou quando a gente tem contato com uma vida de yoga, com Vedanta, a gente se depara com uma tradição que é milenar. Realmente a tradição védica, ela é milenar. E associada a essa tradição védica, naturalmente que a gente tem a própria cultura védica, que é a civilização védica. Ela está há muito tempo, realmente, manifesta nesse mundo. Então, quando a gente fala cultura hindu ou cultura védica, a gente tem que entender apropriadamente os termos. No final das contas, do jeito que a gente coloca aqui, tanto faz colocar védica ou hindu. Mas a gente sabe que dependendo da forma da gente poder olhar, dependendo do conceito que a gente vai dar, hindu pode ser mais abrangente, dependendo. Mas, uma coisa é certa, aquilo que é considerado védico está pautado naquilo que a gente chama de Vedas, são as culturas mais antigas, vivas, né, que se tem notícia. E toda essa cultura hindu, ela parte desse ensinamento chamado védico. Então, quando a gente vai olhar para a própria civilização, para a própria cultura védica, a cultura hindu, a gente vê que realmente é muito tempo que eles estão ali, né? É uma cultura realmente milenar. Aqui a gente tem umas imagens que a gente pode ver, deixa eu mostrar aqui. Se eu estiver ali, eu vou entrar na frente da imagem, pera lá. Não sei, pronto, vou entrar aqui. Então, na verdade, quando a gente vai pegar os sítios arqueológicos, né, a gente tem a civilização do Vale do Rio Indus, né, que é uma civilização... Eu nunca tinha aprendido na escola sobre a civilização do Vale do Rio Indus. É uma coisa realmente incrível. É uma civilização gigantesca, contemporânea, né, às civilizações mesopotâmicas, a egípcia, e gigantesca. E ela realmente tinha muitos contatos, tinha muitos comércios entre essas várias civilizações. Mas a gente não aprende isso no colégio. Por algum motivo a gente não aprende. Eu não aprendi. Tempos depois só que eu fui estudar sobre isso. E aí então, bom, tem a civilização do Vale do Rio Indus. Hoje em dia ela é chamada civilização do Indus Saraswati, porque ficam
ficavam à margem desses dois grandes rios. O rio Indus era no Paquistão atualmente, é a antiga Índia, mas hoje é Paquistão, e o rio Saraswati corta, né, ele corta ali o deserto de Thar, no Rajastão. Então, ali nesse noroeste da Índia, floresceu essa civilização, chamada civilização do Vale do Indus. E se a gente for analisar os sítios arqueológicos e pegar os elementos culturais que existiam nessas várias cidades, a gente vai ver que, no final das contas, boa parte desses elementos culturais continua até hoje. É uma coisa realmente incrível. Nessa imagem a gente tem o... Cadê a imagem? Aqui. A gente tem aqui, em cima, a gente tem as bangles. As bangles são as pulseiras indianas. Tradicionalmente, as mulheres hindus usam essas várias bangles. Em especial no Rajastão, as mulheres usam essas bangles grandes, né, como está na direita ali, essas grandes brancas, são várias. E aí, quando a gente vai ver, ali na esquerda a gente tem uma imagem, né, de uma bonequinha, uma estátua, né, desse sítio arqueológico, usando os mesmos tipos de bangles. E no meio a gente tem, no alto, um esqueleto de uma mulher também usando bangles. Então, isso é uma coisa que se mantém até hoje na região. Embaixo a gente tem o Shiva Linga, que é a imagem como a gente costuma ver nos templos para Shiva. Shiva é representado geralmente na forma dessa linga, né, Shiva Linga. E a gente tem na esquerda um sítio arqueológico antiquíssimo com uma Shiva Linga, e até hoje os templos hindus sendo cultuados, estando uma tradição viva, as pessoas vão nos templos e estão lá os Shiva Lingas. Também, se a gente for analisar, essa imagem aqui é bem interessante, deixa eu ver se eu fico na frente, realmente. Deixa eu sair daqui, pronto. Aqui a gente tem umas imagens interessantes também. No alto à esquerda a gente tem bonequinhas de terracota, que, enfim, eram bonecas, provavelmente, bonecas não eram enfeites, eram bonecas realmente, possivelmente as meninas brincavam. E eram pintadas, mas a tintura saiu. Mas se a gente for parar para ver, na raiz do cabelo das bonequinhas, especialmente da direita, tem uma marca vermelha que sobrou. E essa marca vermelha nessa região do cabelo, até hoje, nas comunidades hindus, indica uma mulher casada. A mulher casada, ela usa o kumkum, né, que a gente usa na testa sempre. Além das mulheres usarem na testa, as mulheres casadas também passam na raiz do cabelo, indicando que elas são mulheres casadas, porque o vermelho representa Shakti, representa o divino na forma feminina, todo o poder. E aí, quando a mulher casa, ela é a senhora da casa, e aí então ela tem a marca de Devi, que é esse vermelho, né? Quer dizer, então as bonecas representavam mulheres casadas, né, com que provavelmente as meninas brincavam. Realmente isso é muito antigo, né? Também a gente tem essas duas imagens, na verdade a gente tem várias imagens, né, também, especialmente essa da direita, e embaixo à esquerda a gente tem algumas imagenzinhas de barro também, com o que se considera serem proto-asanas, né? Então, alguma coisa é asana, né? São posturas, de alguma maneira, posturas de yoga, de alguma forma. Então já se considera que nessa cidade já tinha, né? Embaixo a gente tem uma Shiva Linga pequenininha também, não é fixa, né? Enfim, provavelmente de algum altar pessoal. E na direita é interessante que a gente tem um selo, descobriram muitos desses selos nessa civilização do Vale do Rio Indus, que eram selos de terracota também, e que depois, muito tempo depois, descobriram vários desses selos com uma grafia estranha, né, um alfabeto estranho, uma escrita estranha, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, e não sabiam o que era, nem de onde vinha. E aí, quando escavaram a civilização do Vale do Rio Indus, descobriram um oceano desses selos. E aí descobriram, então, que realmente, a princípio, interpreta-se como sendo selos comerciais, né, de comerciantes, então, selos de crédito. E aí a presença desses selos no Egito, na Mesopotâmia, mostra que os comerciantes locais iam até essas regiões e faziam comércio, por isso que eles tinham esses créditos vindos da Índia, né? E aí essa imagem é interessante, que aparece representada uma pessoa em Padmasana, claramente, está sentada em flor de lótus ali, a princípio no meio de uma floresta, e tem vários animais selvagens, tem ali um touro, tem um búfalo, tem ali um rinoceronte, tem um elefante, tem um tigre, e tem outros animais ali também. E ele tem 2 chifres gigantes, e aí associam essa imagem a um aspecto de Shiva chamado Pashupati, aquele que é o senhor das criaturas, o senhor dos animais. E, bom, ele na verdade está no meio da floresta meditando, como é dito que antigamente os meditantes faziam. Eles iam para o alto do Himalaia, da montanha, ou no meio da floresta, e aí passavam ali
anos meditando no meio da floresta, em volta dos animais selvagens, né? Os animais selvagens ali, mas eles não morriam, morriam, né? Muitas vezes os animais selvagens atacavam os yogis, mas aí diz que tem todo um mantra, tem vários mantras que pedem proteção. A pessoa vai lá e pede proteção contra os animais selvagens na floresta. Eu não conheço o mantra, assim é dito. E aí o que acontece é mantra associado a Shiva, porque Shiva é o grande yogi que está lá no meio da floresta, no alto da montanha, meditando. E aí os animais ficam apaziguados, e aí não atacam os yogis, assim é dito. Simbolicamente está associado àquele que comanda os desejos, que é Shiva. O yogi é aquele que comanda os desejos, os animais são os desejos. E aí então, por isso que ele tem também 2 grandes chifres, representando ali, o chifre representa ele é o senhor, né? Então ele tem grandes chifres porque ele é o animal que... O animal, ele não é um animal, mas o chifre representa o senhor de todos os animais nesse sentido, né? Então ele é o grande Pashupati, então associam a Shiva, né? Então tudo isso são, enfim, alguns elementos culturais antiquíssimos e que aparecem ainda hoje, né, na cultura moderna. Aqui a gente tem um mapa das grandes cidades, né? A gente tem a cidade de Harappa e Mohenjo-Daro, são as 2 grandes cidades, tem outras, né? Lota aparece ali embaixo. É claro que são nomes modernos, né? São sítios arqueológicos, enfim, dá-se esses nomes, onde ficava então atualmente no Paquistão, o rio Indus, e na lateral depois aqui do lado, eu acho que eu mostro depois, se não me engano, não mostro, mas tudo bem, a gente tem outro mapinha, talvez dê para ver melhor. Apareceria o rio Saraswati, que agora está seco, ele também ficava ali do lado. E é interessante porque as cidades da civilização do Vale do Rio Indus eram cidades gigantescas. Para a época, eram consideradas megalópolis. Tinha muita gente, realmente era muita gente para a época. E eram cidades muito desenvolvidas, né, muito urbanizadas. Elas tinham... não era exatamente um esgoto encanado, porque não é encanado, mas ele era tapado, né? Embaixo à esquerda a gente consegue ver, não eram valas abertas, eram valas tapadas. A gente tem também sistemas de diques, né, para poder entrar os navios, os barcos entram sem necessariamente serem atacados ali pela água, né, quando sobe a água dos rios, então consegue proteger as docas. E embaixo é interessante que a gente tem esse tanque, né, embaixo à direita a gente tem esse tipo de tanque, que é um tanque de água, uma piscina, né, como fosse um tanque, não é uma piscina exatamente, mas enfim, é um sistema de água em que a comunidade bebia dessa água, usava água para tudo, lavava a roupa e pegava a água e levava para casa. E aí, como é que um tanque desse, a água vai ficar podre, vai ficar ruim? Como é que é isso? Não ficava ruim. Como é que não ficava ruim? Porque tem um sistema subterrâneo que faz com que a água do rio fosse desviada para esses tanques e saísse de volta para o rio. Quer dizer, era uma água que na verdade ficava sempre circulando. E aí então as pessoas conseguiam ter acesso à água mais perto do que no rio, mas ao mesmo tempo as águas ficavam sempre circulando, né? E interessante, que a gente vai ver isso em outra aula, esses mesmos tanques, os templos tradicionais hindus, a maior parte dos templos tradicionais hindus tem esses tanques também, né, no mesmo tipo de sistema. São sistemas muito, muito típicos, né, da Índia mesmo, nesse tipo de tanque. Já estava lá nessas grandes cidades. Eram cidades planejadas, né, então eram relativamente alinhadas com os pontos cardeais, relativamente, porque se a gente for ver a planta baixa ali, como a gente está vendo, era um pouquinho torto, né? Não era certinho, mas convenhamos que isso, 2900 a.C., está mais do que bom, né? Conseguiam fazer um bom alinhamento das cidades e a divisão também por setores, as cidades eram divididas por setores, que é uma coisa realmente incrível. Também muito interessantemente, aqui a gente tem mais algumas imagens. Deixa eu ver se eu me desvio daqui. Pronto. Aqui a gente tem no lado esquerdo, né, um mapa da região, né? Então ali é o Egito, a Mesopotâmia e a sociedade Harapana, né? Enfim, como também é chamada, e rotas comerciais por terra e por mar, né? E na direita, embaixo à direita, a gente tem ali, dá para ver ali Mohenjo-Daro e Harappa ali, que são as duas que a gente tinha visto, e tem as outras duas também, que enfim, eu não vou conseguir pronunciar isso, Rakhigarhi e Ganverivala, enfim, não sei se pronuncia assim, deve ser, porque definitivamente nem sânscrito isso é, então não tenho a menor ideia de onde veio esse nome. Mas são cidades grandes, né? Essas cidades em azul são grandes sítios arqueológicos, em vermelho a gente tem outras cidades menores, e enfim, em verde também tem outros pontos importantes.
E aí eles conseguiram traçar rotas de comércio principais ali. Eram muitas cidades, realmente é uma civilização muito vasta. Não dá para ver aqui, não dá para ver muito bem, mas nessa região também passava então o rio Saraswati. E aí, como é que essa civilização desapareceu? Porque 2600 a 1900 a.C., assim é dito. E aí as cidades foram abandonadas. E aí elas foram abandonadas porque o rio secou, o rio Saraswati secou, ele era muito importante na região. E aí, tendo secado, bom, aí a gente tem um problema climático, né? As pessoas não conseguiam viver, o deserto aumentou, o deserto do Radestão aumentou, e aí então não tinha condição de mais sobreviver nessa região. E aí então as pessoas migraram para a base do rio Ganges, basicamente, né? Então, assim é dito, a tradição também fala isso há muito tempo, né? Dessa seca do rio Saraswati. E aí na década de 70 confirmaram que realmente o rio Saraswati passava ali, ele secou, e por isso que a civilização declinou e ressurgiu depois, num outro período, mais para a direita ali, né? com foco na base do rio Ganges, e aí então ele floresce de uma outra maneira, mas o que identificaram é isso, né? Considerando os sítios arqueológicos mais antigos da civilização do Vale do Rio Indus, identificaram uma continuidade cultural desde aquela época até hoje, quer dizer, então realmente é uma coisa incrível, né? Realmente uma coisa incrível. E uma das coisas incríveis também é que essas cidades não tinham templos, o que era muito incomum. As cidades antigamente, dessas civilizações, tinham templos. E aí, como é que essa cidade do rio, da civilização do Vale do Rio Indus não tinha templos? É porque de fato, o que descobriram é que toda a religiosidade dessa tradição, dessa cultura, né, da civilização do Vale do Rio Indus, ela era baseada, na verdade, em altares de fogo. Os altares de fogo são exatamente como os altares de fogo que os Vedas apontam, né? Toda a ritualística védica, ela traz a ideia de altares de fogo, e todos os oferecimentos são feitos no fogo. E aí então descobriram realmente nessas cidades altares com a mesma estrutura, mesmo formato, né? Os mesmos tipos de tijolos, as mesmas dimensões. E quando você vai ver os resquícios no fogo, é a mesma coisa que é oferecida, que é dito para ser oferecido nos rituais védicos, era oferecida nas cidades. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, os Vedas já estavam nessas cidades, e então, desde então, as pessoas já faziam, né? Realmente existe essa continuidade cultural. Tudo bem até aí? Enfim. E aí então, deixa eu voltar para cá. Então, quando a gente fala sobre essa cultura, uma cultura realmente muito antiga, né? Mas ela está toda baseada no que a gente chama de Vedas, né? Os Vedas são a base dessa cultura, a base dessa tradição. Depois a gente vai falar melhor sobre os Vedas, mas os Vedas falam, é um corpo de conhecimento milenar gigante. Ninguém tem os Vedas em casa. Você pode ter um pedaço do Veda e mesmo assim vai ser gigante, porque o Veda não é um livro. Os Vedas não são 4 livros. A gente fala dos 4 Vedas, mas não são 4 livros. Na verdade, é um corpo de conhecimento gigantesco dividido em 4. E aí, cada um desses 4 tem várias outras subdivisões. É uma coisa muito complexa. Mas a base dos Vedas, qual é o objetivo último dos Vedas? Na verdade, os Vedas falam para o ser humano. Os Vedas não vão falar só para aquela civilização antiga naquela região, naquele tempo e espaço. Tem coisas que são culturais, tem coisas que são específicas daquele tempo e espaço, claro. Mas o fundamental não depende de tempo e espaço. Os Vedas falam para o ser humano, e é por isso que a gente estuda os Vedas. A gente estuda Vedanta, a gente estuda uma vida de yoga, porque faz sentido para qualquer ser humano em qualquer época. E aí sim, esse ensinamento a gente pode trazer para a nossa vida, e aí esse ensinamento é passado como? Ele é passado dentro de uma estrutura, dentro de uma estrutura tradicional, num contexto que a gente diz que é um contexto de uma vida de yoga, uma vida de disciplina, para fazer com que esse ensinamento realmente floresça na gente, senão ele não floresce, senão a gente pode estudar sobre os Vedas. Aí os Vedas falam isso, os Vedas falam aquilo, mas aí eu não consigo ter o conhecimento para mim. Eu não quero estudar sobre os Vedas. A gente quer estudar o que os Vedas oferecem. A gente quer poder trazer esse ensinamento. E o que os Vedas ensinam? Qual é o objetivo último? Então, quando a gente fala sobre o ensinamento dos Vedas, o objetivo último é o autoconhecimento. Mas até para falar sobre o autoconhecimento, e isso a gente faz em qualquer introdução a Vedanta, aqui a gente não está fazendo uma introdução a Vedanta, mas não deixa de ser, de alguma maneira. Quando a gente fala sobre o objetivo último da vida, de acordo com os Vedas,
a gente tem a análise dos objetivos, a análise das buscas humanas, a gente diz, que são chamados purusharthas. E aí então, E aí então sim, agora sim a gente tem os chamados purusharthas. Os Vedas dizem que toda e qualquer busca humana pode ser reduzida a 4 buscas básicas. Purusha é o ser humano, Artha é o objetivo. Então, 4 objetivos da vida humana. E aí, quais são os objetivos da vida humana, então? Kama, Artha, na verdade a ordem está ao contrário, né? Geralmente a gente coloca Artha, Kama, Dharma e Moksha. Mas na verdade é Dharma, Artha, Kama, Moksha. Por quê? Vamos começar explicando didaticamente. O primeiro é Artha. O primeiro da explicação é Artha. Artha é segurança. Todo indivíduo, todo ser humano busca por segurança. Todo mundo quer segurança. Na verdade, até os animais querem segurança. A integridade física, a integridade emocional. De alguma maneira, ter recursos para não ficar com fome, não ficar com sede. Eu me sinto seguro. E aí, a gente vai ter várias buscas que vão nos trazer segurança, alguma segurança. Então, eu quero ter a integridade física, eu não vou ficar me expondo, eu quero me proteger, eu quero ter uma casa, porque aí vai chover, vai ter frio, vai ter calor, eu vou estar protegido. Eu vou estar protegido de invasões, eu não quero que ninguém me agrida. Eu quero ter proteção emocional, então eu vou ter um relacionamento saudável, pessoas que de alguma maneira gostam de mim, eu gosto também. Então a gente tem uma relação emocionalmente estável. É uma segurança emocional. Segurança financeira, a gente trabalha, e aí junta um certo dinheiro. Por quê? Porque vai que falta, aí se faltar pelo menos eu tenho um pouquinho. Então a gente faz planos, de alguma maneira a gente se estrutura na vida para a gente se sentir relativamente seguro. Isso é Artha. Toda busca por segurança, naturalmente, que é uma busca humana. E aí vão ter vários aspectos diferentes. Então essa é a busca de Artha. Tem a busca de Kama. Eu não quero só segurança, vou ficar guardando meu dinheiro e para sempre, por quê? Porque eu tenho que ter segurança, porque sempre pode acontecer alguma coisa. Sempre pode acontecer alguma coisa, né? Sempre pode. Eu sempre conto essa história, porque essa é uma história que de alguma maneira fica muito viva aqui na minha cabeça. Eu saí do Rio de Janeiro e vim para Lisboa. E aí eu vim para Lisboa e não foi pensando em segurança, eu nem estava pensando em segurança, mas convenhamos que é uma diferença absurda de segurança entre Rio de Janeiro e Lisboa. É absurdo. Só que eu não estava pensando nisso. E aí deu 2 semanas morando em Lisboa. Eu juro pra vocês, isso não é mentira. Quando eu conto essa história, é verdade. Eu senti um músculo aqui relaxar. Ele soltou. Eu nem sabia que ele estava tenso. Passei a vida inteira morando no Rio de Janeiro com o músculo tenso. É uma coisa incrível. Quando relaxou o músculo, eu estava no meio da rua e eu me senti tão seguro que o músculo relaxou. E aí o que veio na minha cabeça foi, eu estou totalmente seguro. A sensação foi essa. E eu falei, que coisa incrível. E eu me dei conta que eu estava vivendo a vida inteira com uma tensão muscular. Porque você tem que ficar ligado no Rio de Janeiro, você tem que ficar com o radar ligado. Era esse músculo que estava ali. E quando relaxou, eu fiquei realmente incrível. Como é que pode? Depois, quando eu voltei para o Rio, né, teve Covid, então eu fiquei 3 anos sem ir para o Rio. E aí, quando eu voltei, eu fiquei pensando, será que o radar volta? Volta. Você pisa no Rio de Janeiro, você liga o radar. E é bom ter o radar, para você ficar esperto, né? É bom, aí volta o radar. Mas agora, pelo menos eu sei, eu posso ligar e desligar. Tá ótimo. E aí, segurança. Então, por que a gente vai ficar num lugar tão perigoso? Vamos para um lugar mais seguro. E aí, o que aconteceu é que deu 1 mês de Lisboa, a terra tremeu. E eu não sabia que em Lisboa tinha terremoto. Tem terremoto em Lisboa. Depois eu fui correr atrás e fui descobrir como é que a pessoa vai morar num lugar sem descobrir as coisas, né? Sem olhar antes o histórico. Teve o grande terremoto de Lisboa, que é famosíssimo. Eu não tinha me dado conta disso. Lisboa foi totalmente destruída lá no século XVIII. E eu falei, misericórdia, onde é que eu me meti? Eu fui correr atrás. E aí pronto, a terra tremeu, deu uma sacudida só. Uma sacudida, eu nunca tinha sentido esse grau de insegurança. Porque a Terra, pelo menos, a gente sabe, tudo pode acontecer, mas a Terra sustenta a gente. A Terra é aquela que sustenta tudo. Nem sempre. Nessa hora parecia que tinha um buraco, né? A Terra não vai segurar, parecia que eu ia cair. E aí eu sempre digo, na brincadeira, mas o músculo do lado esquerdo agora tensionou, né? Porque é outro tipo de segurança, outro tipo de insegurança. Não chegou a esse ponto, mas deu um frio na barriga diferente. Eu nunca tinha sentido isso. Parece que a Terra vai engolir a gente.
E aí você começa a ver o que fazer em caso de terremoto, né? Ficar embaixo do batente ali da porta, que é um lugar... Ok, tudo bem, a gente vai relaxando depois, tá tudo certo, nem penso mais nisso. Mas o fato é que na hora do acontecimento eu não estava preparado. Quer dizer, onde é que eu vou ter segurança total, 100% de segurança? Nunca, jamais. Você troca uma segurança por outra, ou você troca uma insegurança por outra, porque cada lugar tem as suas inseguranças. Pode não ser de um tipo, pode ser de outro. Sempre vai ter. A gente sempre pode pensar em algo mais inseguro. A gente sempre pode pensar em algum evento catastrófico que a gente não pensou ainda. Como é que eu vou evitar todos os eventos? Não vai evitar. Você evita um tanto, você se protege um tanto. Mas a partir de um certo ponto você abre mão, você larga. E se acontecer? Se acontecer, aconteceu. Vai fazer o quê? Aí vai, né? Estava no alto do Himalaia, né, em 2010, chovendo, uma coisa terrível. Não era para estar no alto do Himalaia, chovendo. Quer dizer, a gente estava no alto do Himalaia, não era para estar chovendo naquela época. E aí daqui a pouco, aquela altura imensa, o rio lá embaixo, e a gente de ônibus, micro-ônibus, hein? Eu e Lud. Quer dizer, tava o grupo todo, né? A Glória Dita tava também, mas estava eu e Lud. E aí, eis que a Lud vira e fala assim, e se cair? E aí? Se cair, caiu. A essa altura, né? Se cair, pelo menos é uma boa morte, né? No alto do Himalaia, tá bom, né? Por quê? O que você pode fazer? Você pode fazer alguma coisa agora? Não. Não quero mais, eu vou sair do ônibus. No meio do alto do Himalaia, agora vai, né? Tudo certo, ninguém caiu. Né? Mas, e se cair? Se cair, caiu. Quer dizer, você tem um tanto você pode fazer. Mas a partir de um certo ponto, você entrega, e é assim que é, e tá tudo certo. Né? Então, a Artha não tem como ter uma segurança 100%. Você tem uma segurança razoável, o suficiente, e pronto. E aí você pode pensar, né? Claro, eu vou passar a vida inteira buscando por segurança. Não, a gente tem que aproveitar a vida também, é verdade. Eu não quero só segurança, eu quero calma, prazer. Prazer na vida. Eu preciso comer para poder sobreviver, isso é uma busca por Artha. Mas se eu posso escolher uma comida que seja gostosa, por que eu vou escolher uma comida que não é saborosa? Eu vou preferir a comida saborosa? Por que não? Né? Claro, de novo, os animais também buscam isso. Você dá uma comida insossa pro cachorro, ele vai ficar olhando pra sua cara e vai querer, cadê a comida boa? Eu quero a comida boa. Eu quero a sua, né? Vai lá, ele fica querendo comer a sua comida. Ele quer uma comida gostosa, saborosa, calma. A gente busca por experiências de prazer na vida e são muito boas. É claro que eu tenho um grande problema, que é você ficar preso nessa busca constante. Por quê? Porque você sempre pode experimentar alguma coisa a mais, uma coisa diferente, uma coisa que eu não experimentei ainda. O universo é muito vasto. A gente sempre pode pensar numa experiência que a gente ainda não teve. Ou ainda, a gente pode querer repetir constantemente a experiência que a gente já teve e sabe que é agradável. Ela tem prazo de validade. Esse é o problema. A gente usufrui e é muito bom, mas acaba. E aí você tem que renovar. E isso dá muito esforço. Você viver a vida toda tentando fazer com que tudo fique do seu agrado, tudo seja prazeroso. Nem tudo vai ser prazeroso. A gente não tem esse poder. Então calma. Calma também é uma busca humana. Faz parte de uma saúde mental. Um tanto de Artha e um tanto de calma. Mas é um tanto. Não tem como ser mais. Não tem como ser perfeito, 100%. É impossível. Um tanto de Artha, um tanto de calma. O problema é que a gente acaba se iludindo. E a gente acha que sim, eu posso ter uma segurança perfeita. Eu posso ter total satisfação no mundo através dos prazeres. E a gente não vai ter, porque é impossível. Chega uma hora que a gente pode, assim como em Artha, a gente chega num momento que fala, não, até aqui tudo bem. Mas agora também eu vou aproveitar para curtir a vida um pouco, porque não dá para ficar toda hora pensando em Artha. Eu vou buscar por calma. Calma também tem um limite. E chega uma hora que você fala, tá, mas e agora? Já vi tanta coisa na vida. Uma a mais, uma a menos também? Qual é a diferença? É bom, mas e aí? O que tem a mais? Calma não é suficiente. Eu busco por algo maior. E aí a gente pode cair na terceira busca, que é Dharma. O que é a busca pelo Dharma? A busca pelo Dharma é uma harmonia. É eu me reconhecer como parte de um coletivo. E aí, ao invés de querer extrair do universo simplesmente Artha e Kama, não, eu quero poder contribuir também. As pessoas também buscam Artha e Kama, não sou só eu. Então, tudo bem, nessa minha busca por Artha e Kama, eu vou entrar em conflito com outras pessoas que também querem Artha e Kama. Às vezes eu quero uma coisa, outra pessoa também quer a mesma coisa. Não dá para os dois terem necessariamente o que querem. O que a gente vai fazer? A gente vai se bater? Se a gente vai se bater o tempo todo, é cada um por si. Cadê o meu Artha e o meu Kama?
Não vai ser nem agradável, nem seguro. Não é esperto para ninguém. Então, pensando bem, em nome do Dharma, em nome de uma harmonia, eu vou abrir mão de algumas coisas. E eu espero que o outro abra mão de algumas coisas também. A gente conversa, a gente negocia. E pronto, a gente consegue um tanto. Todo mundo consegue um tanto do que quer, não precisa ser tudo. Mas a gente consegue viver em harmonia. E essa harmonia traz uma satisfação. A gente se sente mais seguro, a gente se sente colaborando, uma atitude colaborativa. Isso é Dharma. A gente pensa no futuro. O que vai acontecer depois? Será que esse meu impulso vai me levar para um lugar que seja satisfatório para mim? Ou vai me levar para um lugar que depois eu vou me arrepender? Se vai ser problemático no futuro, então eu seguro o meu impulso, mesmo que ele seja tão poderoso. Mas eu vou segurar porque eu estou pensando na frente. Isso é a busca pelo Dharma. Eu estou pensando mais além. Além da demanda imediata por Artha e Kama, eu penso além. Eu penso no futuro, eu penso na harmonia coletiva, eu quero colaborar e contribuir e não só usufruir. E isso é uma característica humana. Dharma é uma busca que é humana, porque envolve a capacidade de intelecto, né? Um intelecto aguçado que consegue me situar nas situações. Eu consigo ponderar qual deve ser o resultado de uma certa ação. Então eu não vou agir por impulso, porque eu estou vendo o que vai dar. Aí eu ganho a capacidade de escolha, que é uma grandeza humana. A escolha é uma grandeza humana. Daí o Dharma, porque se você tem escolha, você tem uma responsabilidade também. E aí então você se torna mais responsável, se torna mais maduro, se torna mais livre também. Porque você pode fazer boas escolhas. E isso é gratificante, isso é a busca pelo Dharma. Eu quero poder fazer um bom papel nessa minha vida. Eu contribuo. E isso faz toda a diferença na vida, ter Dharma. Por isso que ela aparece em primeiro na lista tradicional. A gente não pode esquecer do Dharma. Você pode buscar o que você quiser. Artha, Kama, não tem problema. Mas se você respeitar o Dharma, se não respeitar o Dharma, aí você não deve buscar, né, Artha e Kama se você vai atropelar o Dharma. Então, qualquer busca que você tenha, se for atravessar o Dharma, você segura, né? Então o Dharma é muito importante. Só tem um problema. O Dharma também é limitado. Ele também é limitado. A gente vai errar. A gente quer fazer o melhor possível. Mas às vezes a situação da vida não apresenta opções favoráveis. As opções, às vezes, são ruins ou piores. E agora? As escolhas que eu tenho, às vezes, na minha frente não são agradáveis. E eu me vejo tendo que fazer alguma coisa que, para mim, não é agradável, não é o mais adequado. Mas é o que pode ser feito. Ou, às vezes, a gente está confuso e a gente fez alguma coisa e, de repente, se arrepende. Porque acontece, a gente não é perfeito. A vida humana não é perfeita. E aí? E aí que o Dharma, se a gente não tomar cuidado, o Dharma, inclusive, vira um fator de opressão. Porque a gente fica o tempo todo se tolindo, se julgando. Opa, pera lá, não é para isso que serve o Dharma. A gente tem que poder também ter um tanto de Dharma. Dharma é muito importante, tem que ser firme no Dharma. Mas até o Dharma é relativo. Até o Dharma não é absoluto. A gente vai errar. A gente não vai saber o que fazer. As situações são muito complexas. Se eu espero que eu vou estar totalmente em paz com o Dharma, viver uma vida totalmente dhármica, isso é uma ilusão. Não, mas agora eu sou vegetariano e eu estou respeitando o Dharma, não estou matando mais animais. Tudo bem. Você lava a alface e matou a lesma que estava lá sem querer. Ou não sem querer. Quer dizer, sem querer, né? Ou ele morreu ali, você não reparou, já matou. E aí? O resultado da ação, você matou uma lesma. Mas não foi por querer. Não foi por querer, mas matou. E faz parte da vida, acontece. Ou então não, eu vou soltar a lesma na janela. Vá, lesma, né? Aí coloca a lesma ali no parapeito da janela, de cimento, cheio de sol. Ela seca, esturrica na hora. Morreu. Vai morrer. Ah, coitada da lesma. Mas eu queria tanto que ela fosse livre. Ela foi livre. Até do corpo dela ela ficou livre, né? Foi embora, foi para outro mundo. Mas aí você matou a lesma, e agora? E o Dharma? Barata. Né? Barata em casa. Você vai deixar a barata em casa porque você não quer matar o bicho por causa do Dharma. Mas aí você está agredindo outro Dharma, que é a insalubridade na sua casa. Você não pode fazer isso, você tem que cuidar da sua casa, das pessoas que vivem, vai transmitir doença. E agora? Um Dharma entra em conflito com o outro. E a vida de Dharma é muito complexa, muito complexa. Como é que a gente faz? Faz o melhor que você pode. E vai errar no meio do caminho. Então não tem como ser perfeito no Dharma. Mas o ser humano quer estar totalmente em paz, totalmente feliz, sem problemas. Sem problema não vai dar. Mas será que existe uma solução para essa busca? E esse é o ponto. Vem a quarta busca. Num certo momento o ser humano vai parar para pensar.
eu busquei por segurança, por prazer, até pelo Dharma. E ainda assim eu me sinto como se tivesse um coração vazio. Eu busco por algo que eu não sei o que é. Eu preciso preencher esse coração vazio. E eu tento preencher com tudo que vem. Ou mais segurança, ou mais prazer, ou mais Dharma, mais colaboração com o universo, mais significado na minha vida. Tudo muito bem, mas não é suficiente. Nunca é. Como será que eu resolvo esse problema humano? Que é fundamental. O que eu busco, na verdade, é moksha, a liberação do estado de sofrimento. Eu não quero ser o sofredor. Eu não quero estar mais faltando nada. Essa sensação de falta é o problema. Como é que eu resolvo? Para essa pessoa, então, que bom, né? Moksha. Essa busca por moksha, a pessoa vai correr atrás e vai tentar, de fato, olhar para esse problema fundamental humano. E aí sim, é o que a gente chama de Vedanta. Vedanta vai apresentar, então, um meio de conhecimento que aponta a natureza do eu como já sendo livre de limitação. Os Vedas vão dizer, na verdade, você sempre buscou aquilo que você já é. A gente fica tentando ser algo diferente do que a gente é. E na verdade, até quando a gente fala ter algo diferente, a gente está falando de ser também. Porque eu sou aquele que tem algo diferente. Eu sou aquele que tem aquele cargo. Eu sou aquele que tem mais dinheiro. É sempre apontando para quem eu acho que eu sou. E que não é suficiente. Não é suficiente ser quem eu sou. Por quê? Porque o que eu não sou é muito mais. O que eu poderia ser é muito mais. E a gente não tá satisfeito. Vedanta vai apontar que todo entendimento a respeito de quem eu sou, ele não é falso. Falso ele não é. Mas ele é aparente. Ele é fruto de um engano. Porque na verdade eu tenho um corpo que é limitado, eu tenho uma mente que é limitada. Mas na verdade eu não sou nem o corpo nem a mente. O corpo e a mente sou eu. Mas eu sou muito mais do que o corpo e a mente. Existe um eu que está além das formas, além da limitação. Quando eu descubro um eu que é livre de limitação, eu descubro que, na verdade, eu sempre fui aquilo que eu busco ser. Livre de limitação. Essa é a grande descoberta. Por isso que é o autoconhecimento. Esse é o objetivo último da vida, de acordo com os Vedas. E esse é o objetivo último. Né? Para isso que os Vedas existem, para apontar a gente nessa direção. Tudo bem até aí? Deixa eu ver que horas são. Tá. E aí, então, como que os Vedas fazem isso? A gente pode ver de várias maneiras. A gente diz que é uma vida de Yoga e Vedanta. A gente vai entender o que é Yoga. Yoga, na verdade, tem vários significados também. A gente tem que entender, pra gente aqui, o que vai significar a palavra Yoga. Tá? Pra gente, a palavra Yoga é uma vida de disciplina. E aí tem várias disciplinas diferentes, várias práticas diferentes que vão ajudar a gente. Mas que não são suficientes sozinha, porque elas não vão dar o autoconhecimento sozinha. Elas preparam a gente para a busca maior do autoconhecimento, que vem através de um estudo de Vedanta. Por isso que a gente diz que é um estilo de vida de Yoga e Vedanta. Esse é o estilo de vida védico. Os Vedas oferecem uma vida de disciplina com ensinamento, enfim, assentado ali, tá? E aí uma das maneiras de a gente falar é esse modelo que eu vou passar, tá? Que eu vou explicar. Tem várias maneiras que a gente pode falar. Aqui a gente tem qual é o problema humano, né? Fundamentalmente, o problema humano é a vidya. A vidya é a ignorância. A ignorância a respeito do eu. Veja bem, tem várias ignorâncias. Mas eu não sei fazer, não sei fazer cheesecake. Não sei fazer. Nunca fiz, nunca tentei fazer também. Se eu tentar fazer, provavelmente vai ficar uma porcaria até eu aprender a fazer. Não sei. A vidya, né? Ignorância com relação a fazer cheesecake. Sim, essa ignorância é irrisória, né? Não, mas para ter moksha, eu preciso de vidya, eu preciso de conhecimento. De cheesecake, não preciso de conhecimento de cheesecake. Qual é o problema? O problema não é a vidya de cheesecake, a ignorância de cheesecake. O problema é a ignorância a respeito do eu. Esse é o problema. Porque o indivíduo não reconhece a si mesmo como livre de limitação, ele se confunde com a sua própria manifestação, com a sua forma, o corpo e a mente. E aí ele acha que ele é o corpo, ele acha que é a mente, que são limitados. E se eles são limitados, e eu sou o corpo e a mente limitados, eu sou limitado. O sofrimento é inevitável. Então o problema fundamental humano é a vidya, a ignorância a respeito do eu. E é lá que a gente tem que ir, claro. Só que tem um problema,
quer dizer, na verdade tem 3 que a gente vê aí, são problemas derivados. Devido a essa ignorância, porque eu não reconheço a mim mesmo como livre de limitação, na nossa mente a gente tem 3 problemas secundários, que são mala, vikshepa e ahankara, como um problema. Tá? São problemas secundários por quê? Porque se eu não resolvo relativamente um tanto desses 3, eu não consigo resolver a fonte, a raiz, que é a vidya. Não tem como. Então são obstáculos secundários. A vidya é o obstáculo principal, os 3 de baixo são obstáculos secundários. Tá? O que é mala? Mala é uma impureza. Uma impureza não é moral. Não façamos um julgamento moral da palavra. Vamos colocar mala como impureza no sentido literal, no sentido bastante objetivo. Aqui tem um suco, né? Isso aqui, sei lá de que é. Não lembro. Incrível. Estava tomando, já não lembro mais. É de manga, lembrei. É um suco de manga. Mas isso aí é suco puro? Ué, qual a outra opção? É suco puro? Claro que é suco puro. Não, eu quero saber se é suco puro ou se você misturou com água. E aí virou um refresco, né? Não, é suco puro, ó, como ele está denso. É suco puro, é suco de manga mesmo. Então ele está puro. Então o que é impureza nesse caso? A impureza não é um problema moral. Não é uma questão de estar sujo, não é isso. A questão é, o suco puro significa dizer que só há suco. E o suco impuro quer dizer que existe suco mais alguma coisa que não é suco, no caso água. Tudo bem que o suco já tem água, né? Enfim, poderíamos fazer ao contrário, a água ou a água com gotas de limão. Né? É água pura ou é água com limão? Quer dizer, você tem o objeto, mas você colocou alguma outra coisa junto. E aí então você tem na verdade uma mistura. Isso é que é impureza. Tá? A impureza é uma coisa que não pertence àquilo que está ali originalmente. E aí então é um extra. Tá? O que significa mala? Que tipo de impureza é essa? Tem a ver com a nossa mente. Os obstáculos são todos na mente. Então mala é uma mente impura. Uma mente impura significa dizer, bom, o que significa mente impura? De novo, não é uma questão moral. Não é dizer que tem pensamentos impuros, tem emoções impuras, sentimentos impuros, não é nada disso. A mente, ela tem por função refletir de maneira adequada aquilo que os nossos sentidos jogam para dentro. Então, se eu vejo um pote, o olho viu o pote, jogou pote para minha mente, a mente entende que é pote. Pum. Isso é o conhecimento. Isso é conhecimento. O objeto pote está refletido na minha mente de maneira adequada. Eu sei que é um pote. Conhecimento. Se eu olho para o pote e digo que é uma flor, alguma coisa está errada. Ou o meu olho está vendo alguma coisa errada, porque tem um problema no olho, ou a iluminação não está muito boa e o meu olho confundiu a forma, ou o olho fez tudo direitinho, mas chegou na minha mente, a minha mente bagunçou ali, embaralhou as coisas e aí diz que é flor por algum motivo. Isso é uma confusão. Confusão é mala. Por quê? Porque a mente, ao invés de refletir de maneira adequada as situações, ela mistura, ela faz uma confusão. Especificamente com o quê? Existe mala do ponto de vista cognitivo. Foi o que eu acabei de dizer. Você vê um pote e você confunde e acha que é uma flor. Isso é uma confusão cognitiva. A gente não está muito preocupado com a confusão cognitiva. Ela pode ser um obstáculo e a gente vai ter que lidar com ela. Mas o principal não é essa confusão. O principal é a confusão emocional. Que confusão emocional? A gente vai lidar com uma pessoa e aí quando a gente vai lidar com a pessoa traz uma situação que de alguma maneira encosta numa memória nossa antiga. E aí a gente acaba revivendo exatamente aquela situação mal resolvida de anos atrás, com outra pessoa, que não tem nada a ver com essa pessoa que está na minha frente, mas como não ficou bem resolvida no passado, quando a pessoa vem, o que eu faço? Eu projeto tudinho nela. E aí, ao invés de lidar com a pessoa que está na minha frente, eu lido com a pessoa da minha memória. E aí eu estou revivendo tudo no meu passado, na minha cabeça. Estou brigando sozinho com a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Não está entendendo nada. E está você ali reagindo a alguma coisa que não está mais acontecendo, mas aconteceu no passado e você não lidou. Então isso é uma confusão emocional. É uma subjetividade em excesso. Isso é mala. E aí o que acontece? Muito focado nas minhas demandas, muito magoado demais, muito sensível demais. Sensível demais é nesse sentido. A gente pode ser sensível demais, a gente pode ser muito sensível. O sábio é sensível. O problema é
Como lidar com a sensibilidade? A gente olha para o mundo e acha que o mundo está contra a gente. Essa é a sensibilidade que é um problema. A gente está sensível reativamente ao mundo, porque está lutando contra o mundo. Parece que o mundo inteiro está contra a gente. E aí a gente não aguenta. A gente quer uma coisa, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, e a gente fica furioso, a gente reage, a gente se sente mal porque o mundo inteiro está contra mim. Isso é mala, isso é uma confusão. Porque, na verdade, ao invés de lidar com o que veio de maneira objetiva, eu fico pendurado nas minhas demandas e não aceito nada além das minhas demandas. É uma mente de uma criança. Por isso que é uma impureza. A pessoa não tem maturidade emocional para lidar. Não consegue lidar com a frustração. Não consegue lidar com a carência com relação aos desejos. O desejo é muito importante. É ou é isso. Porque se não for isso, pum, quando criança a gente faz escândalo, a gente faz birra, a gente vai lá e bate pé, e aí grita, e aí difícil lidar. Ok, mas é uma criança, é razoável, ela não sabe lidar com as frustrações. Quando a gente cresce é esperado que um adulto aprenda a lidar com as frustrações e consiga ir além disso, só que nem sempre acontece. E aí o que acontece? O adulto fica grande, o adulto fica com um corpo grande, o objeto de desejo muda, mas a reação continua exatamente igual. Antes ela brigava por causa do pirulito lá que não deram. E aí, agora é o cargo na empresa, agora é a viagem que não aconteceu, é um relacionamento que não deu certo. E aí o que você faz? Você bate o pé no chão e grita. E grita. Até darem o que você quer. Não vai acontecer. Então a pessoa vai passar a vida inteira presa nisso. Isso é uma imaturidade. Isso é mala. A gente diz, né? Não é exatamente uma mala, mas a pessoa até que acaba virando uma mala, coitada, né? Por quê? Porque os outros têm problemas, né? Como é que vai lidar? É muito difícil, muito mais difícil para o relacionamento resistir quando a pessoa está com uma sobrecarga de subjetividade. É tudo na projeção. Ela não consegue lidar direito com as situações da vida. Isso é um obstáculo secundário, um baita obstáculo secundário. Certo? Mas não tem só esse obstáculo secundário. Vikshepa. Vikshepa é o outro obstáculo secundário. O que é Vikshepa? É uma mente inconstante. É a mente que não para quieta. Ela está sempre pensando em uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, e os desejos tomam conta, e ela não consegue nem focar num desejo. Porque pelo menos eu estou ali consistente, e eu vou ficar até eu conseguir. Não, Vikshepa. Veio um desejo, aí você vai querer o desejo. Aí passou uma coisa na frente, lá vai você esqueceu o primeiro, foi pro segundo. E aí daqui a pouco passou uma terceira coisa, esqueceu a segunda, foi pra terceira, e aí você vai. E aí no meio do discurso você não lembra o que você está dizendo, no meio da tarefa você não lembra o que você está fazendo, a mente está dispersa demais. E tão distraída e dispersa com relação às coisas do mundo, mais dispersa e distraída ainda com relação a si mesmo. Não tem ideia do que acontece internamente. Nenhuma ideia. Porque a mente está toda focada para fora. Toda focada para fora. Ah, mas aí, puxa vida, você ficou um pouco chateado ontem? Não, eu fiquei chateado? Não, eu não fico chateado. Como assim eu não fico chateado? Não, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, eu tô vendo. Dizendo que não fica chateado. Quem não fica chateado na vida? Todo mundo fica chateado na vida. Chateação faz parte da vida. Raiva, né? O yogi que não fica com raiva. Não, eu não sinto raiva, porque eu faço yoga há muito tempo, estudo Vedanta. Eu já transcendi a raiva. Coitado dessa pessoa. Iludida, totalmente iludida. Por quê? Porque a raiva vai vir. A raiva bate na nossa porta sem ser convidado. Ninguém escolhe ter raiva. Não é porque fez yoga que não vai ter raiva. Vai ter raiva. Só que com o yoga a gente vê a raiva. E vendo a raiva a gente aprende a lidar com ela. Até antes dela chegar a gente já vê ela chegando. Por isso que a gente não transborda. Né? Não, a gente não precisa transbordar a raiva. Antes da raiva vir tomar conta e todo mundo ver, eu já vi. Eu já entendi o que está acontecendo. E eu já tomei as atitudes para que a raiva não tomasse conta de mim. Aí todo mundo vai dizer, essa pessoa não tem raiva. Tem! Só que ele aprendeu a lidar com a raiva. A raiva não toma conta dele. É só isso. Mas aí a pessoa diz que nunca não tem raiva porque fez yoga. O que quer dizer? Quer dizer que a raiva está vindo, está agindo. E você, por que não pode ter raiva? Porque na sua cabeça você não pode ter raiva para ser um yogi, que é uma conclusão errada. Quando a raiva vem, o que a mente faz? Bloqueia. Você não consegue ver, você bloqueia isso da sua vida. Porque você não pode aceitar você estar com raiva. E aí a raiva vai direto para fora sem passar pelo seu crivo. Você não vê. Não vê. Vikshepa. A raiva passa. E faz as ações inconscientemente. Você está ali fazendo as ações. Porque você não está vendo. Também é fruto de projeção, nesse sentido. Então Vikshepa é um baita obstáculo. Eu quero descobrir um eu que está além do corpo e da mente.
E eu não consigo ver que eu estou balançando a perna o tempo todo, sem perceber. Eu não consigo ver que a mente tem uma angústia, tem uma tristeza, tem uma raiva. Eu não consigo ver. Como é que eu não consigo ver? Como é que eu vou ver um eu que está além do corpo da mente? Não vou ver. Impossível. Então, Vikshepa também é um obstáculo. Eu não consigo nem sentar para escutar uma aula, porque a minha mente está distraída, não consigo prestar atenção. Então, um baita obstáculo. Eu tenho que aprender a lidar com essa mente Vikshepa também, essa mente agitada também. Certo? Segundo obstáculo, Vikshepa. E o terceiro obstáculo, Ahankara. Ahankara é a noção de um eu. A noção de um eu, ela vai sempre existir. É o que a gente chama de ego. Vai sempre existir e ela é fundamental na vida. Né? Glória de ontem mesmo na Satsanga falou, né? A pessoa quer destruir o ego. Destruir o ego vai ter um problema psiquiátrico. Claro que vai ter um problema psiquiátrico. Porque o ego faz parte da mente. Ela é importante. Né? O ego é importante. Agora, é uma noção de separação. Uma noção de que eu existo separado do resto do universo. Essa noção é necessária por uma questão prática. A tradição diz o ego é importante para você saber quem coloca comida na boca de quem. Como é que você vai se relacionar? Você não consegue se relacionar com outra pessoa, a menos que você tenha a noção de que eu sou eu, o outro é o outro. Somos diferentes. Aí você se relaciona. Qual o problema então? O problema é que essa noção de diferença e separação, ela é aparente. A noção de um eu é fundamental na vida, mas ela é uma noção. Ela não é fato. E eu me engano e eu me confundo. E aí eu acho que esse indivíduo, limitado por esse corpo e essa mente com essas características, isso é o que define esse indivíduo, é o ego. Isso é muito real. Bom, é claro que a gente vai ter um problema. Claro que a gente vai ter um problema. Está pendurado em avidyā, na ignorância. Sem conhecer o eu que é livre de limitação, eu acho que eu sou o corpo e a mente e tenho essa noção de um eu. E eu me iludo para a noção de eu. Esse é o problema. Tá? O problema não é não ter. Não, o problema não é ter a noção de eu, do ego. O problema é me iludir com essa noção. Tá? E aí o que acontece? Eu me vejo separado do resto do universo inteiro, e aí ou eu me vejo como muito bom, porque olha só o que eu tenho, olha só as minhas capacidades, eu sou grandioso mesmo, muito bom. Ou ao contrário, eu vou me sentir uma porcaria. Não, eu sou uma porcaria, uma droga. Olha só, olha o outro, tão legal, e eu sou horrível, eu não sei fazer nada. E aí vai para um extremo oposto. Quer dizer, o quanto que a gente tem dos dois. A gente tem dos dois. Às vezes a gente se acha maravilhoso, às vezes a gente se acha uma porcaria. Tem gente que se acha mais maravilhoso do que porcaria. Tem gente que se acha mais porcaria do que maravilhoso. Mas está tudo pendurado numa noção de um eu congelada. Eu como sendo esse indivíduo separado do resto do universo inteiro. Isso é um baita obstáculo. Isso é um baita obstáculo. Eu tenho que poder abrir a minha mente e ver que existe vida, existe universo e existência para além desse indivíduo. Grande obstáculo. Está claro os 3 obstáculos? Quer dizer, estão claros os 3 obstáculos? Estão. Eu preciso então combater relativamente esses obstáculos secundários. Relativamente. Por quê? Porque esses obstáculos sendo muito grandes, eu não consigo nem ponderar sobre autoconhecimento. Não faz sentido nenhum. Eu não tenho capacidade de entender, nem de buscar, não tenho interesse em buscar. Porque eu estou muito preocupado com outras coisas da vida. Eu quero resolver meu desejo, eu estou ali buscando o que está de imediato, eu estou ali lutando contra o universo, porque afinal de contas eu tenho que ver que o outro vai me agredir, e aí eu estou muito preocupado com muita coisa da vida e do mundo. Eu não consigo parar para analisar o meu problema fundamental. Então eu preciso relativamente minimizar esses problemas secundários. E uma vez que eu consiga lidar com eles de uma maneira relativa, aí eu vou conseguir chegar e ir na raiz do problema, avidyā. Tá? Então, o que a tradição oferece para lidar com os problemas secundários? Bom, para lidar com mala, a tradição oferece Karma Yoga. Karma Yoga lida com mala. O que é Karma Yoga? Karma Yoga é uma atitude apropriada na ação. Então, na hora que eu vou fazer a ação, ao invés de eu focar no meu desejo é muito importante, ninguém vai fazer a ação sem desejo. O desejo é a mola da ação, mas não é o mais importante na hora de fazer a ação. Na hora que eu vou fazer a ação, o que é o mais importante? Que eu consiga satisfazer de maneira adequada, relativamente adequada, suficientemente adequada, o meu Dharma, os meus papéis. Dharma. Se eu coloco o Dharma em primeiro lugar, o desejo está em segundo lugar. E se eu não conseguir o que eu quero na minha ação, tudo bem. Por quê? Porque o mais importante que é o Dharma eu fiz. Se eu conseguir ou não, aí a gente vê.
Mas aí com o tempo, o que eu vou fazendo? Eu vou conseguindo neutralizar o poder do desejo de roubar minha mente. Porque o desejo não é o mais importante. Não mais. Antes era. Então era muito importante conseguir o que eu queria. E se eu não conseguisse, eu ia reagir. E eu ia ficar brigando com o universo. Mala! Quando eu ponho o Dharma em primeiro lugar, eu posso conseguir o que eu quero ou não. Eu lido. Não é o mais importante. E com o tempo de prática, Karma Yoga, em todas as minhas ações eu trago a atitude de Karma Yoga. Eu vou aprendendo a lidar com a minha frustração. Eu vou vendo que tudo bem. Com a minha escolha também. Porque eu quero muito isso, mas o Dharma é mais importante, eu seguro o meu desejo. Tá bom. Eu me autoimponho. Então, com raiva, porque eu estou reagindo, eu queria muito, mas tá bom, vou fazer Karma Yoga. Aí você vai lá e segura o desejo. E daqui a pouco, acalma, porque o poder do desejo acalma. E você vê, eu consegui. Eu consegui segurar o meu desejo quando eu quis. Quando eu vi que era importante, eu segurei. Então, a gente vai ganhando com o tempo uma maestria sobre o nosso desejo. O desejo vai perdendo o poder de tomar conta da minha mente. E aí, mala vai cedendo. Eu vou conseguindo ter uma maturidade emocional. Eu consigo lidar com as coisas com mais objetividade, com menos projeção, através de Karma Yoga. Certo? Boa. Estou falando brevemente, lógico. Isso aí dá para fazer um curso de meses, né? É evidente. É uma introdução. Depois, Vikshepa. O que a tradição pode me oferecer para combater Vikshepa, a mente distraída, agitada? Dhyana Yoga, as práticas meditativas. É sentar para meditar, não tem jeito. A meditação é fundamental. Com a prática meditativa, eu vou treinando a minha mente, eu vou exercitando a minha mente a se manter no foco. Ela distrai, eu puxo de volta. Ela distrai, eu puxo de volta. E aí eu vou ganhando uma maestria muito rápido. Realmente, a questão da distração, a gente ganha muito rápido. Quer dizer, a distração, ou a força, né, a capacidade de você poder trazer a sua mente, você ganha rápido. Com o tempo, o que você vai ganhando também? O estado de alerta da mente. É isso que a gente ganha. O estado de alerta da mente, o que me permite? Me permite perceber o movimento da mente. Se tiver alguma coisa diferente, opa, aconteceu alguma coisa. De repente, estou angustiado. Por que eu estou angustiado? Tem exercícios. Agora estou tão chateado, mas por que eu estou chateado? Eu estava chateado assim no café da manhã? Não, então foi depois. É uma forma de exercício. E no almoço? Não, no almoço eu estava chateado já, então foi antes, foi entre o café da manhã e o almoço. O que aconteceu? Não, eu estava indo na rua e aí eu esbarrei com fulano. Ah, foi isso, pronto. E aí eu vou aprendendo como a minha mente funciona, o que me deixa chateado, o que me deixa com raiva. Como é que acontece, quais são os indícios que a mente traz. Eu vou mapeando a minha mente, eu vou descobrindo como é que ela funciona. E eu começo a aprender a lidar com a minha própria mente. Eu ganho uma maestria sobre ela, um comando sobre a minha mente. É claro que a minha capacidade de escolha vai aumentar muito, porque eu não vou ao sabor dos sentidos. Eu consigo ter um certo comando sobre a minha mente, os meus sentidos, através de uma prática meditativa. E aí a minha meditação pode aprofundar nos ensinamentos. Então, a meditação, a prática meditativa, também é muito importante. E como é que eu lido com o terceiro obstáculo, que é a ahankara, o ego? A única maneira de lidar com o ego é através de Bhakti. Bhakti, engraçado, tá meio torto, né, o meu gráfico, mas tudo bem, dá para entender, né? Ficou um pouquinho torto. Bhakti é a devoção. E o que é a devoção? Você tem que entender o que é a devoção. Na tradição védica, a devoção não é necessariamente você ter uma prática religiosa, não necessariamente, mas é você poder apreciar uma ordem maior que te inclui. Isso é que é a devoção de fato. E poder perceber que o universo é coerente, ele tem uma ordem, e eu não estou separado do universo. Não sou eu contra o universo. Que visão terrível é essa? Não sou eu contra o universo. O universo é uma unidade. Eu faço parte desse cósmico, eu faço parte do universo. E, portanto, eu tenho o meu lugar. A minha existência é a expressão desse divino também. Claro que é. O meu corpo, a minha mente, as minhas capacidades. E aí eu consigo relativizar a noção de separação, que existe, mas é uma noção, não é um fato, é uma noção. Eu relativizo. Aí eu consigo abrir a minha mente e ir além das minhas próprias demandas, além dessa visão equivocada de mim mesmo. Tá? E aí sim, o que acontece? Esses três, então, vamos quebrar isso tudo aqui. Esses três, na verdade, formam o que a gente chama yoga. Muitas vezes as pessoas dizem que são opções. Ou você faz Karma Yoga,
Ou você faz Dhyana Yoga, ou às vezes Raja Yoga, né? Às vezes chamam de Raja Yoga, ou Bhakti Yoga, ou Jnana Yoga, que não aparece aí, mas na verdade é porque vai estar lá em cima, Vedanta. Não é opcional, não é opcional. Você escolhe um dos 4. Não tem essa, não tem 4 yogas. Yoga é yoga, ponto. Se esses 3, Karma Yoga, Dhyana Yoga e Bhakti Yoga, formam um tripé de uma vida de yoga. Como você vai aplicar? Depende. Karma Yoga são as atitudes que você vai fazendo em todas as suas ações, ok. Agora, as práticas meditativas têm várias maneiras de meditar, dependendo da linhagem. As práticas devocionais, dependendo da linhagem, vai ser diferente. Como você vai expressar e desenvolver essa atitude de devoção, e essa atitude meditativa, e essa atitude de oferecimento de Karma Yoga, depende. Tem vários sistemas de yoga para isso. Né? Vão sistematizar essa prática. Mas a sua prática de yoga, a sua vida de yoga, ela tem que estar estabelecida nos 3. Porque se faltar um não está completo. Né? Esses 3 é que vão realmente dar conta desses 3 obstáculos secundários. Tá? E aí, então, qual é o resultado? O resultado de Karma Yoga, de uma vida de yoga, com relação à mala? Não, a minha mente agora, ela não tem mais essa impureza. Eu adquiro Antarkarana Shuddhi. Antarkarana é o instrumento interno, a minha mente. Uma mente pura, ou seja, uma mente objetiva, uma mente clara. Isso é Antarkarana Shuddhi. Eu obtenho Antarkarana Naishchalya, o meu instrumento interno, Antarkarana Naishchalya, que não oscila, uma mente estável, uma mente firme, que não fica oscilando ao sabor das situações que aparecem. Não, é uma mente firme. Eu consigo manter ela relativamente... Ela vai balançar, mas ela balança em volta de um eixo que eu sei qual é. Ela não vai muito longe. E se for, eu puxo de volta. E eu puxo de volta. Porque eu tenho um comando. Antarkarana Naishchalya. E o terceiro atributo? Antarkarana Vishalata. Uma mente, Antarkarana, que é Vishalata, que tem uma abertura. Eu consigo abrir, ela expande, eu consigo expandir essa mente. Expandir a mente em que sentido? Eu não fico focado só em mim, nas minhas demandas e no meu jeito. Não, eu consigo ver o outro, eu consigo olhar de uma maneira mais abrangente. Eu consigo perceber que o outro não é muito diferente de mim. Pelo contrário, a gente está conectado, a gente faz parte do mesmo universo. E aí eu saio um pouco dessa noção tão fechada de um eu, e aí eu consigo visualizar esse eu dentro de um contexto muito maior que é cósmico. E eu relativizo essa fronteira entre eu e não eu, entre eu e outro. Tudo bem? Aí sim, com Antarkarana Shuddhi, Naishchalya e Vishalata, o que acontece? Aí eu estou em preparo para lidar com a Vidya, lidar com a ignorância. E como é que eu vou lidar com a ignorância, que é o problema principal? Através do que a gente chama de Vedanta, um meio de conhecimento para o eu. É um processo de ensinamento que se envolve. Como é que a gente vai ter esse processo de ensinamento? Através de um professor competente, dentro de uma linhagem tradicional, que que detém a metodologia de ensino, e aí você pode estudar com essa pessoa. E aí sim, o professor vai desdobrar o ensinamento dos Vedas, falando sobre o eu, né? Desconstruir a noção que eu tenho de mim mesmo, para revelar a noção de meu livre de limitação. Esse aqui é Vedanta. E aí qual o resultado de uma vida de Vedanta, um estudo de Vedanta? Brahma Vidya, o conhecimento a respeito do eu, é o autoconhecimento. E com o autoconhecimento, o que a gente tem? Aí sim, a gente tem moksha. Moksha é a liberação do estado de sofrimento, que na verdade é a minha natureza, eu sou livre. Esse é o objetivo último da vida, tá? Tudo bem? Tranquilo esse esquema, mais ou menos? Então a gente pode dividir em duas partes esse esquema. Né? Esse esquema é só para ilustrar, você não precisa ficar preso nesse esquema. Tá? Esquemas são interessantes, mas esquemas são perigosos, porque a gente se apega no esquema. Não, a gente não pode ficar preso no esquema. Né? É para ilustrar, depois você solta o esquema, e aí não vamos ficar presos no esquema. Mas aí ilustra. A gente pode dividir em duas metades, né? Em duas áreas. Tem essa linha dividida. A parte de baixo, a gente chama de Avantara Sadhana, as disciplinas secundárias. São disciplinas que vão lidar com a nossa mente. Por quê? Porque o resultado de uma vida de yoga, das disciplinas de yoga, vão ser uma mente preparada. Uma mente mais clara, uma mente com mais foco, com mais abertura. Vai preparar o meu instrumento, vai me capacitar para o autoconhecimento. Não dá o autoconhecimento, mas capacita o meu instrumento interno. É só isso. Já é muita coisa. Já é muita coisa.
Como? Depende dos meus problemas pessoais, das minhas dificuldades pessoais. Às vezes para mim é mais fácil fazer uma coisa do que outra, para o outro pode ser diferente. Então, que tipo de disciplina eu vou fazer? Depende. Você pode fazer um tipo de disciplina num período da vida, depois você muda para outra coisa. Depende. Por isso também a orientação de um professor. Ele pode te orientar como fazer melhor, dependendo das suas demandas. Dependendo do que minha mente precisa, eu vou variando. Como varia de pessoa para pessoa e pode variar ao longo do tempo, Avantara Sadhana são as disciplinas secundárias. Por que secundárias? Nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas. Depende, tem um universo de disciplinas. Nem todo mundo vai fazer tudo. Eu preciso seguir um estilo de vida com medicina ayurvédica? Não. Mas a Ayurveda, se estiver dentro desse contexto de moksha, a Ayurveda é sadhana, é uma disciplina de yoga que você pode incluir e vai te ajudar, mas você não precisa fazer. Será que eu preciso estudar sânscrito? Não, mas vai te ajudar. Pode te ajudar, você pode estudar, pode não estudar. Preciso cantar mantra? Não, também está ali para te ajudar. Eu não preciso fazer nenhuma dessas coisas. O que eu preciso mesmo é sentar e escutar o autoconhecimento, né? O ensinamento que dá o autoconhecimento. Para isso, eu preciso de uma vida com um contexto de suporte. O que eu preciso para esse contexto? Depende. Avantara Sadhana. Tá claro? Mas a parte de cima a gente chama de Mukhya Sadhana, a disciplina principal, sem o qual não importa o que você faça embaixo. Se você não tem a disciplina principal, o autoconhecimento não vai vir. Não tem jeito. Então, você precisa capacitar a sua mente numa vida de coerência, numa vida de disciplina, de várias maneiras possíveis, mas você precisa coroar essa vida de disciplina com Vedanta. Aí o autoconhecimento se manifesta. Sem uma vida de yoga, Vedanta vira uma filosofia. Eu consigo entender logicamente, mas eu não consigo trazer como visão. É só um conhecimento sobre uma coisa. Eu preciso de um contexto para poder trazer a visão. E aí eu vejo, eu reconheço em mim mesmo. Eu sou livre de limitação. É diferente. E uma vida de yoga sem Vedanta é maravilhosa, te prepara para um monte de coisa na vida que já é muito bom. Mas falta a cereja do bolo, que é o principal. O autoconhecimento falta. Sozinho ele não vai vir. Então, isso é uma vida de yoga e Vedanta. Tá claro? Boa. Então, a gente fala nesse curso, a gente fala que é cultura hindu e autoconhecimento. Tudo bem, né? Autoconhecimento a gente acabou de falar sobre o que é, em resumo, uma vida de Yoga e Vedanta. Uma vida que é oferecida pelos Vedas na direção do autoconhecimento, que é o que a gente quer. Então, tudo muito bem. Mas e a tal da cultura hindu? A gente começou falando sobre ela, ok. Mas e aí? Essa cultura não é minha cultura. Ninguém aqui nasceu na Índia, ninguém aqui nasceu hindu. E agora? O que a cultura hindu pode me ajudar de alguma maneira? Se a pessoa é hindu, ok. Se a pessoa é indiana, ok. E se ela não é? Eu preciso trazer elementos da cultura hindu? Não preciso. Não preciso. Mas eu posso, com cuidado, evidente, com muito cuidado, mas a gente pode. Quando a gente vai olhar para a Índia, a gente vai reconhecer na própria Índia, na própria tradição, a gente vai reconhecer aspectos que manifestam uma vida de disciplina e autoconhecimento. Porque a tradição védica é isso, a tradição védica está ali por trás, ela é base. A partir dessa tradição, você tem toda uma cultura, e essa cultura vai refletir os ensinamentos dessa tradição. É daí que a gente vai ter, então, enquanto disciplina, várias disciplinas diferentes, a gente vai ter elementos culturais. A gente vai ter, por exemplo, os vários rituais, né? As várias cerimônias diferentes, né? Então, por que se oferece tanta coisa? Para que se oferece? Tem um significado, o rito tem um significado, né? A gente tem os templos também, né? Então, por que alguém vai oferecer alguma coisa no templo? Tem um significado, tem um entendimento por detrás, não é um ato vazio. A pessoa tem um entendimento, tem uma lógica, tem um contexto, né? A gente vai falar sobre renúncia. Na Índia a gente fala muito sobre renúncia, sobre desapego, mas não só sobre desapego também. A gente fala também sobre relacionamentos, uma vida, né, em sociedade, com vários compromissos diferentes, com relacionamentos. E mesmo numa vida de relacionamentos, a gente ainda assim pode ter desapego. Como que a gente pode ter um desapego? A gente vai ter que falar sobre renúncia e relacionamentos, uma vida de relacionamentos. Como é que o que significa desapego? A cultura vai refletir isso também.
Também o que a gente vai ver? Os ritos de passagem, né? Então a tradição oferece vários ritos de passagem. A gente não precisa fazer os ritos de passagem, mas a cultura oferece. E cada rito de passagem tem um porquê, né? Tem um significado, né? De trazer a visão do divino para os momentos significativos da vida, né? Seja no início da vida, bom, até o final da vida, né? No próprio ritual de luto a gente também vai ter isso, né? Tanto para quem fica, para poder de alguma maneira sacralizar esse momento e preparar psicologicamente para viver essa nova fase da vida de quem fica, quanto para quem vai também. E a pessoa vai embora, vai viver uma outra vida depois dessa. Bom, então vamos preparar essa pessoa para isso, a pessoa se prepara. Então, os ritos de passagem, né? Também a gente tem, nessa própria cultura, ela oferece vários festivais diferentes, né? Então, momentos auspiciosos. O que são os momentos auspiciosos? Todo momento é auspicioso, mas tem alguns momentos que são mais auspiciosos. Como é que pode ser mais auspicioso? Na verdade, são momentos que nos ajudam a pensar. Se está tão difícil pensar no divino o tempo todo, que é o ideal, é trazer o divino, essa visão do divino constante. Não tem problema não. Tem alguns momentos que a tradição, que a cultura oferece para a gente poder pensar. Então, se você não pensa toda hora, pelo menos pensa agora. Pensa nesse momento. E aí isso fomenta a gente. E não é à toa que tem festival todo dia. Todo dia, se pegar o calendário, às vezes tem mais de um festival no mesmo dia. Por quê? Para não ter desculpa. Não tem nenhum dia que não seja auspicioso. Você escolhe os dias que você quer comemorar. Os mais famosos, talvez. Pode ser. Mas ajuda a gente a trazer essa noção de divino ao longo do tempo, né? Nos vários festivais. E também nos lugares auspiciosos. A gente traz o divino nos lugares auspiciosos, locais de peregrinação, o Alto do Himalaia, né? Ou então cidades sagradas, né? Varanasi, a cidade sagrada de Shiva. O que significa isso? O que significa ser sagrada, cidade sagrada de Shiva? Shiva está ali como uma pessoa? Não! Mas tem um significado. E aí quando você vai na cidade, você vai por devoção, você tem um significado para ir nessa cidade. Tem um significado para ir na fonte do rio Ganges. Tem um porquê. Tornam-se locais auspiciosos. Todo local é auspicioso. Mas se é tão difícil a gente conseguir reconhecer esse divino em todos os lugares, reconheça nos lugares que de alguma maneira nos favorece trazer essa noção, né? Então também, né, lugares em que facilitam trazer essa visão do divino. E aí, nesses locais também a gente tem as ideias, o próprio templo, a cultura dos templos. O templo torna o local especial, na verdade é o contrário. O local que é especial recebe um templo. Por quê? Porque é um local apropriado para ter um templo. E o templo nos ajuda a meditar nesse divino, a meditar na gente mesmo. Eu preciso ir no templo? Não, mas tem um funcionamento. Toda a visão, todo o entendimento, o ensinamento dos Vedas está refletido na arquitetura do templo, na prática do templo. Tem uma lógica, se a gente entende, se torna yoga. E aí, portanto, se torna uma disciplina na direção do autoconhecimento, né? Então, realmente templos magníficos com, enfim, significados diversos, né? Então, os templos também. E é evidente, nisso tudo a gente tem que ver, as várias pessoas, né? Não só os locais auspiciosos e os momentos auspiciosos, mas a gente vê também o próprio satsanga, né? Então, a reunião das pessoas, as pessoas vão juntas fazer com os mesmos propósitos, fazer as mesmas coisas. E aí, então, esse coletivo traz uma força que nos ajuda muito. É muito mais difícil seguir um caminho quando está sozinho. Mas quando está com muitas pessoas juntas, um apoia o outro, né? Dentro de valores que são comuns, dentro de objetivos que são comuns, a gente se reforça. E aí tem essa força da própria comunidade. E por fim a gente tem, aqui também, imagina, na Índia tem muita gente, né? Então a força do coletivo na Índia é grande demais, às vezes até demais, tanta gente, né? É muito poderoso. E por fim a própria noção do divino, né? Então as várias deidades, a noção que a gente tem, né, que os Vedas oferecem sobre o divino, sobre o universo, refletida através das imagens simbólicas, dos mitos, que têm significados, fazem parte da cultura hindu, né, que a gente chama de cultura hindu, né? Mas será que a gente precisa fazer isso tudo? Será que a gente precisa ter um altar? A gente não precisa, realmente a gente não precisa. Eu preciso ter um altar hindu em casa? Não. Preciso fazer puja? Não. Mas se a gente tem um apreço por isso, de alguma maneira, e a gente tem interesse e a gente aprende a fazer, é um instrumento.
É um instrumento que explicitamente tem como objetivo nos ajudar numa busca pelo autoconhecimento. Não é necessário, mas ajuda. Essa aqui é a frase, né? Tudo que a gente vai falar com relação a essa tradição, essa cultura, a gente não precisa fazer, não é obrigatório, mas ajuda. E ajuda é bem-vinda. Se a gente se identifica, a gente pode trazer, tá? Então, de novo, o objetivo desse curso não é fazer com que a gente vai passar agora a ter uma vida hindu, agora a gente vai ser hindu. Não necessariamente. Não, isso aí é outro papo, né? A ideia não é essa, não é a gente poder então trazer os elementos da cultura e agora eu vou passar a viver como se fosse um hindu. Não necessariamente. A ideia é que a gente possa entender aspectos dessa cultura à luz da visão védica, à luz do ensinamento que está por detrás, tá? E aí sim, o objetivo é trazer um ensinamento. Se a gente vai ou não trazer algum elemento cultural para as nossas vidas, a gente pode, eventualmente pode. Mas o objetivo é ter acesso a esse ensinamento, manifestar aquele ensinamento. Não é à toa, tem um porquê, tá? E também é muito importante a gente ver, eu faço parte de uma linhagem que é Advaita Vedanta. A gente vai na Índia, existem várias linhagens diferentes. A gente não vai entrar nesses detalhes porque é muita coisa, não é esse o nosso objetivo. Mas tem. A linhagem que eu sigo é Advaita Vedanta. Vedanta não dual. Então, toda essa visão que eu passei, a visão do ensinamento, é dentro dessa tradição, é a tradição onde eu estou imerso, dentro de uma linhagem tradicional, com a minha professora, com o seu professor e assim por diante, tá? E existe associado a essa tradição, existe o sistema de práticas e disciplinas, né? Toda tradição, na verdade, vai ter isso, toda linhagem vai ter a base do ensinamento, a visão de mundo, que no nosso caso é a Advaita Vedanta, definido por Advaita Vedanta, mas ela vai ter associado um sistema de práticas, um sistema de disciplina para ajudar a gente a entender uma vida de yoga. Cada linhagem vai ter o seu sistema. O sistema utilizado dentro dessa linhagem de Advaita Vedanta, a gente chama, é o sistema chamado Smarta. Tá? Smarta é assim que a gente chama, Smarta. É diferente de outros sistemas, né? Então, o tipo de ritualística, o tipo de disciplina que é sugerido, o tipo de calendário que tem, a gente pode seguir, a gente pode não seguir. Mas, nessa nossa linhagem, a gente aprendeu a fazer essas disciplinas dessa maneira, dentro dessa tradição chamada Smarta, tá? Existem outras. Tudo que a gente vai ver é dentro dessa linhagem na qual eu estou imerso, porque é o que eu sei fazer, né? No final de contas, tá? Então, alguns aspectos da cultura a gente faz, nessa linhagem a gente faz, por quê? Porque a gente aprendeu dessa maneira e aí, como a gente tem apreço por isso, a gente tem interesse por isso, a gente adotou na nossa vida. Então, tem um altarzinho, tem a prática de mantras, a gente adotou, faz parte, porque a gente tem uma tradição que nos ensinou a fazer dessa maneira, tá? E a gente passa adiante da forma como a gente aprendeu dentro dessa linhagem, é assim que é. Quem desejar incorporar alguma coisa na sua vida, algum aspecto desse, claro que pode, dentro de uma linhagem, desde que seja feito de maneira adequada, de maneira apropriada, claro que pode, porque a gente está dentro de uma tradição viva, né? E a gente consegue, a gente pode fazer, tá? Essa é a ideia. Então, algumas coisas a gente pode eventualmente trazer, outras coisas não vai fazer nem sentido trazer, mas não importa. O que a gente quer nesse curso é entender, não é a gente fazer, eu não vou ensinar a fazer, a gente vai ensinar, a gente vai ver nesse nosso curso elementos culturais e quais seus significados. Porque o que a gente quer chegar realmente são esses fundamentos, tá? Essa que é a ideia, então, do nosso curso. Tudo bem? E aí sim, para a gente poder fazer isso, bom, aí a gente tem os temas, né? E como eu falei, esse curso não é a primeira edição que eu dou, mas nesse ano eu resolvi fazer essa edição, resolvi aumentar o número de aulas, porque tiveram alguns temas que eu achei que valiam a pena explorar mais. Então, a gente tinha 3 meses de curso nas edições anteriores, agora a gente tem 4 meses de curso. E aí esses são os temas que a gente vai passar, né? A aula de hoje foi sobre as buscas humanas, as disciplinas para o autoconhecimento, a gente passou por isso. A gente vai falar depois sobre as escrituras e disciplinas védicas, o sistema de Varna Ashrama, né, que vai falar sobre as etapas da vida, e o sistema de castas, né, que na verdade o nome não é esse, né, sistema de castas. É Varna. Varna é diferente de casta. A gente vai falar disso na aula, mas a gente conhece como sistema de castas. O sistema de castas já
Já é uma deturpação do que era o sistema védico de Varanasi, né? A gente vai falar sobre isso também. Karma Yoga e Sannyasa, né? Então vai falar sobre o que os Vedas oferecem enquanto uma vida em sociedade e uma vida de renúncia. São dois estilos de vida, né? Ambos podem conduzir ao autoconhecimento, desde que a gente faça de uma maneira adequada, mas a gente tem que entender. Vamos falar um pouco sobre a visão do divino nessa tradição e sobre as deidades hindus. Os samskaras são os ritos de passagem, que são muito interessantes. Nitya Naimitika Karmas, né, são as disciplinas diárias e esporádicas e as cerimônias hindus. Rinatraya e Panchamahayagna. Rinatraya são as 3 dívidas do indivíduo, é uma maneira de olhar também para as disciplinas. E Panchamahayagna são os 5 oferecimentos que, uma vez que você faça, em essência você está passando por uma vida de yoga. Vamos falar sobre karma, que é um assunto que todo mundo quer saber também, né? Karma, na visão hindu, como é que é visto. Também a visão hindu do pós-morte, tem que vir depois da visão de karma, porque uma coisa está vinculada com a outra. Vamos falar um pouco sobre a prática de mantras e os cantos devocionais. Meditação e a prática de japa, a repetição de um mantra. Vamos falar sobre os templos e as cidades tradicionais hindus, né, como é que funciona e qual é a lógica dos templos. E também vamos falar sobre yatras, vratas e utsavas. Yatras são as peregrinações, vratas são as disciplinas, utsavas são os festivais, né? Então o cálculo de calendários, quais são os festivais principais, a gente vai passar brevemente por isso. E aí a gente vai falar depois sobre o masculino e o feminino na cultura hindu, a visão sobre o masculino e o feminino, enquanto símbolo, né, enquanto força também, é muito interessante. E por fim, na última aula, a gente vai fazer uma visão geral sobre uma vida de sadhana, né? Como é que a gente pode viver uma vida de disciplina no dia a dia, hoje, na nossa realidade ocidental moderna. Como que faz sentido? Faz sentido. Então, como a gente consegue trazer uma vida de disciplina com coerência, com respeito também a essa cultura e essa tradição, porque não é a nossa cultura original, né? Então, como a gente consegue trazer isso pra gente, ser abençoado por essa cultura, por essa tradição, de uma maneira adequada e respeitosa. Essa aqui é a ideia, tá? Certo? Ufa, muito bem. Então, paramos aqui hoje então, e aí, quem estiver interessado em seguir, será muito bem-vindo. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om